Gestão de carteira, gestão de processo, nós estamos falando de um escritório que tem no seu portfólio clientes que entregam a ele um número de processos elevado para que ele conduza esses processos judiciais. Isso é comum em todas as áreas. O que acontece? Primeiro é a precificação. Precificação é o segredo do negócio. Esse é um mercado altamente competitivo e aí eu tenho que entender o meu planejamento estratégico para esse tipo de negócio. Então, dicas. Esse escritório não pode ser no local de metro quadrado mais caro de locação de São Paulo. Não dá para ter um escritório de contencioso de massa que lide com carteira localizado em um andar da Faria Lima, né, que vai pagar um aluguel caríssimo e já vai ter um break-even que impossibilita que ele faça um preço razoável. Esse cara tem que se colocar no mercado, num local estratégico, onde o aluguel não seja tão caro. Ele tem que ter um plano de carreira que é difícil, porque as pessoas vão enxergar esse escritório como um escritório de aprendizagem e não um escritório de carreira. Um advogado júnior que entra num escritório de gestão de carteira de contencioso gigantesca, ele sabe que vai ser difícil ele virar sócio daquele escritório, que vai ser difícil ele ficar ali por 10, 20 anos. Então é um pouco pronto-socorro, né? O residente entra lá para aprender. Então você tem que planejar a sua atração e retenção de talentos com um plano de carreira compatível com o tipo de atividade que você desenvolve. A outra questão são os relatórios. Essas empresas exigem relatórios mensais, às vezes até quinzenais, sobre como estão os processos, qual é o valor, principalmente para efeitos de provisão nos seus balanços, principalmente companhias abertas. Então eu tenho que ter um bom mecanismo de gerenciamento dos processos que gere relatórios e que sejam aferíveis, que cheguem no valor de contingência pendente dentro do valor de risco de análise de probabilidade de risco. Segunda possibilidade que eu gostaria de falar é ter uma triagem. Esses escritórios, eles podem encarar esse sistema como, olha, o que entrar eu vou tocar e vou tocar desse jeito. Mas um escritório, uma dica inteligente é eu fazer a triagem daquilo que entra para poder chegar para o cliente e dizer, olha, esse processo aqui é diferente. Esse processo eu vou ter que te cobrar um pouco mais caro, eu vou posicionar um advogado mais sênior para tocar esse processo, eu como sócio vou ficar próximo desse processo, porque ele é diferente dos outros, seja pelo valor, seja pelo precedente que ele cria, seja pela magnitude do caso. Por exemplo, eu posso ter ali uma questão de assédio sexual, em que a repercussão do caso pode atingir a marca da empresa. Então eu tenho que ter uma sensibilidade e alguém que faça isso, que faça a triagem dos casos que entram. Isso é super importante, inclusive do ponto de vista reputacional do escritório e da empresa envolvida. Outra dica que eu posso dar é o acompanhamento desses processos perante os tribunais superiores. Às vezes você, nesses escritórios, não tem em Brasília, ou no tribunal regional mesmo, mas mais em Brasília, alguém que acompanhe isso com cuidado. Você pode criar um precedente que vai derrubar seu castelo de cartas. Então é importante olhar os primeiros processos, cuja mesma matéria e a mesma cliente cheguem ao TST, ao STJ, ao Supremo, e olhar como que as decisões, inclusive para efeitos repetitivos, podem repercutir naquela carteira. Então, posso chamar um escritório especializado para acompanhar esse processo nos tribunais superiores e não permitir que os meus dominós caiam por uma decisão descontrolada em que eu não tive cuidado de olhar.